Olá, eu sou o Gabriel. Oi, eu sou a Camila Veloso. Nós somos os integrantes do grupo PET Geografia da UDESC e vamos apresentar este episódio do PET Geocast, podcast produzido por nosso grupo. O Programa de Educação Tutorial PET é o programa do governo federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino da graduação dos estudantes de cursos de mais diversas áreas do conhecimento, através da insociabilidade da tríade acadêmica, a pesquisa, ensino e extensão. Essa é a 6ª edição do PET Geocast, que sempre trará um novo tema e um convidado especial. Para quem não sabe, esse é o podcast que faz parte do nosso projeto de extensão PET GeoTube, que tem como objetivo produzir material digital para nossas redes, onde toda a comunidade pode ter acesso. Este episódio terá como tema a realidade das praias de Florianópolis no veraneio e como isso nos afeta. Agora temos uma apresentação do nosso convidado que irá conversar com a gente hoje. Oi, João, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bom? Então, atualmente aí eu trabalho como guarda-vidas, né, em Florianópolis, já estou indo para a 5ª temporada e uma temporada de inverno. Também sou estudante de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista do Labomídia, né, o Laboratório de Mídia Esportiva, Observatório da Mídia Esportiva, e também sou militante do coletivo Alicerce, né? Já fiz pesquisas, contribuí com pesquisa na área de políticas públicas de esporte e lazer, e estamos aí para debater esse assunto tão importante que é a questão sanitária nas praias. Obrigado, João. Seja bem-vindo e também bem-vindo ouvinte que está acompanhando a gente. Bom, sobre a questão da realidade nas praias de Floripa, tanto sobre a questão da poluição como diversos outros temas que se relacionam, já que é uma pauta muito comentada no verão, mas que não ocorre só nessa época. Vem à tona a discussão sobre a relação deste lixo com os turistas, mas que também muitos usufruem da praia de maneira errada, como, por exemplo, os donos de restaurantes e quiosques, que por mil motivos não possuem um sistema de esgoto regular, é que acabam por despejar esse esgoto na água ou na areia. Nesse âmbito, vale ressaltar que a Lei 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, estabelece sanções penais para as pessoas físicas ou jurídicas que cometam crimes que prejudiquem o meio ambiente. Além disso, a Lei 6.938/8 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, onde em seu artigo 15 também prevê tipo penal para as atividades poluidoras. João, qual seria o papel a ser desempenhado pelo cidadão que comete uma infração? Onde o morador que não possui esgoto regulamentado deve procurar ajuda, pois muitos não possuem condições de pagar pela regularização. E o papel da prefeitura sobre o esgoto despejado nas praias? Tudo certo. Então, seria muito interessante se a gente conseguisse, né, pegar essas perguntas e conseguir responder de forma bem concreta e com soluções bem práticas, né? Acho que é isso que a gente anseia, na verdade, é visualizar soluções para esses problemas. Né? Mas acho que a gente tem que também adentrar as complexidades que estão colocadas. Né? É super importante para a gente tentar buscar ferramentas de solucionar esse problema, de debater essas complexidades. E para isso a gente precisa ter uma reflexão e um resgate histórico sobre como a gente constrói a cultura de praia. Né? E a gente ainda tem uma cultura de praia muito, muito jovem no aspecto de como lidar com esse local. Apesar de ser o principal espaço de lazer, né, que as pessoas utilizam para, né, principalmente nas épocas de veraneio, a gente ainda tem pouca consciência do descarte do lixo nesse ambiente, também pouca consciência de como esse ambiente se organiza, de quais animais, né, como a gente prejudica os animais desse espaço com o lixo. Então, é importante a gente refletir sobre essa construção histórica, né?
No Brasil, a cultura de praia mais, quando começa a utilizar mais antigamente, é no Rio de Janeiro, né? Mas Santa Catarina começa a utilizar esse espaço de lazer só ali nos anos 50 e que se consolida só lá pelos anos 80, principalmente com as pessoas, principalmente com o boom com o desenvolvimento do surf, onde as pessoas começam que moram nos grandes centros, né? Principalmente em São Paulo, essas regiões mais urbanizadas, e começam a buscar uma oposição a essa vida urbana e ter mais contato com a natureza. E é a partir daí que vai existir começar uma sensibilização para a questão do lixo nas praias, né? Isso, existem diversos trabalhos sobre práticas corporais na natureza que vão debater essas questões de como as práticas corporais nesses espaços passaram a mostrar uma demanda que até então não era conhecida, né, pelas pessoas, né? Então, não tem como a gente responder as perguntas de forma pontual, né? Nesse sentido, até acho que, né, a gente está aqui no PET Geografia, eu não sou da área de Geografia, mas o próprio Milton Santos ele vai falar também sobre essas mudanças históricas, né, na relação da sociedade com o espaço onde ela habita, que é um processo né, de globalização, e acho que nesse sentido é fundamental a gente demarcar a Revolução Industrial como um momento fundamental, né, porque a produção do lixo plástico, que é o principal lixo que a gente encontra nas praias, ela inicia, né, a produção do plástico ela começa muito acelerado nesse período. E a maioria do lixo que a gente encontra nas praias também não é despejado diretamente nas praias, ele desce nas redes fluviais dos meios urbanos, né? Então, apesar de a gente ter mecanismos de responsabilização de quem comete essa infração, é um problema muito maior, né? Que mesmo que a gente consiga identificar quem cometeu a infração e punir com o rigor necessário, esse problema não vai ser solucionado, né? Aí a gente vai entrar em questão de todo um sistema produtivo que está colocado, que foi construído historicamente, né? E aqui, por exemplo, em Florianópolis, para tentar fechar esse bloco, em 1986 aconteceu o Campeonato Mundial Joaquina Hang Loose Pro Contest, e ele foi um marco para a cidade, não só para o surf, mas porque divulgou a cidade de Florianópolis para o mundo, e a partir dali a especulação imobiliária da cidade ela aumentou absurdamente, e que a gente vê hoje que todas as políticas públicas que são construídas na cidade elas são diretamente influenciadas pelos interesses da especulação imobiliária, e problemas de balneabilidade e de construções em área de restinga, em construções muito próximas da praia, estão relacionadas com isso. Então, para a gente buscar ferramentas e construir e pensar soluções concretas, a gente precisa debater como as políticas públicas da cidade estão sendo construídas, né? Então, para além de responsabilizar os sujeitos que ocupam esse espaço. Acho que o debate é interessante começar nesse sentido, compreender historicamente como chegamos até essa realidade, como ocupamos esse espaço e como podemos amadurecer, né, nessa cultura de praia, que ainda ela é muito jovem e que ainda precisa é urgente, mas ela ainda precisa amadurecer muito. A gente pode também comentar sobre a Beira-Mar. A Beira-Mar, que agora fizeram um processo de vulnerabilidade, acho que é isso. E agora ela é própria para banho, né? Eu nunca tomei banho lá, mas acredito que ela é própria para banho. Que foi dito pelo governador do estado, não, pelo prefeito, acho. Mas não sei, às vezes eu fico... Aquilo lá, pra mim, não devia ser uma praia, porque é um lugar onde, pra mim, eu acho que por causa de tantas pessoas que vivem lá, de tantos prédios, tantas coisas, assim, eu acho que não seria um bom lugar para ser uma praia, assim. O projeto foi legal, mas não seria um ideal, assim. Então,
pode ser comentado também que o esgoto aumenta a proliferação de algas que mexem com o sistema, né? E matam peixes, pois produzem o efeito da eutrofização e também afeta o comércio de moluscos marinhos. Então, eu acho que quando eu falo a necessidade de refletir as complexidades, a necessidade de compreender como tá tudo interligado, né? E pô, assim, super massa se a Beira-Mar de fato tiver condições de vulnerabilidade. Mas, sinceramente, aquilo ali é mais uma ação de marketing. É muito mais uma ação marqueteira. Não é uma construção feita em conjunto com a comunidade, debatida em conjunto com a população, construída de forma coletiva e popular. Eu acho que isso é algo extremamente importante, porque essas políticas que a gente vê, o principal espaço de lazer de Florianópolis é a praia. O principal espaço de lazer de Florianópolis é a natureza. Mas quem consegue usufruir desse espaço? São os trabalhadores da cidade? São as pessoas que... quais são essas pessoas, né? As pessoas que moram perto da praia, pode ser que consigam, mas muitas vezes eu mesmo morando perto da praia, não tive tempo de conseguir usufruir desse espaço. Então, para além de a gente conseguir que de fato que esses espaços tenham vulnerabilidade, porque a gente precisa de saneamento básico para todos os bairros, e isso provavelmente conseguiria solucionar muito esse problema de vulnerabilidade, levando o saneamento básico, conseguindo atingir todas as casas e todos os bairros. Porém, essas ações como a de limpeza da Beira-Mar Norte vão muito mais no sentido de uma ação de marketing da prefeitura do que uma construção que traga um interesse popular, né? E é o que a gente vê em Florianópolis, é que o trabalhador da cidade não tem direito a ocupar esse espaço de lazer. Ou ele ocupa esse espaço trabalhando, ou se ele mora longe da praia, ele tem que escolher entre descansar e ter que enfrentar 2 horas de ônibus para chegar até esse espaço, né? Então, acho que falar sobre o lixo na praia, falar sobre vulnerabilidade é falar também sobre quem frequenta esse espaço, e se esse espaço é democrático. As pessoas com deficiência têm acessibilidade a esse espaço? Então, desenvolver a cultura de praia e conscientizar sobre a necessidade de a gente cuidar do espaço é também dar oportunidade das pessoas ocuparem esse espaço. Então, eu penso que quando eu falo complexidade, é a gente tentar não codificar a informação sobre esse debate, mas destrinchar as conexões que estão postas nesse debate. Então, eu acho que olhar para Florianópolis e como ela não investe em espaços de lazer e acaba que ser privilegiada pela natureza, o principal espaço de lazer é a natureza, e praticamente é uma parcela só da população que tem acesso a esse espaço, a gente tem que refletir que alguma coisa está muito errada. E que para a gente levar a conscientização do cuidado com esse espaço, de não deixar o seu lixo nesse espaço, de a gente pensar que a vulnerabilidade é algo importante, porque também o turismo é o que movimenta a economia da região, a gente precisa que as pessoas ocupem esse espaço. Entrando nesse assunto sobre cuidar desse espaço, eu gostaria de introduzir uma notícia do G1, que em Florianópolis, no Réveillon do ano passado, foram recolhidos 1.200 toneladas de lixo sólido. Garrafa, plástico, tampinhas. Isso é muito, gente. Eu vou dar um exemplo, um comparativo. Uma baleia, a maior baleia do mundo, que é a baleia azul, uma adulta, pesa 170 toneladas. Pensa só quanto de lixo foi só em Florianópolis, só nas praias da ilha. Então, falando sobre isso, eu gostaria que a gente conversasse sobre como o plástico afeta a biodiversidade marinha, como que por exemplo, os peixes, as aves,
comem esses plásticos e acaba parando na nossa mesa de um jeito ou de outro, que o plástico vai degradando e virando microplástico, que daí os peixes acabam levando isso para o seu organismo. Como que o vidro, que mesmo sendo um material muito fácil de reciclar, acaba dentro da água, na areia, dentro da água, corta um pé de um banhista, corta um pé de um surfista, ou na areia da praia, uma pessoa que está correndo descalça, não descalça, corta o pé. Como que isso afeta o lazer dessa pessoa na praia? Ou então o lixo orgânico, que as pessoas pensam que não faz mal, o lixo orgânico e tal, joga no matinho. Não é assim, gente. O lixo orgânico atrai animais que não é dali. Atrai abelhas, atrai lagartos, iguanas, que eu já vi uma iguana na praia. Atrai ratos. Isso afeta a gente também, porque vai que um rato chega em você, um rato te morde, estou exagerando, mas vai que aconteça isso, contrai uma doença, uma abelha te pica, pode ser coisa pequena, mas às vezes a pessoa faz um escândalo, isso afeta o lazer da pessoa. Sobre isso, eu queria perguntar por que esse lixo está sendo despejado no local errado? Tem a ver com a responsabilidade dos banhistas, das pessoas que usam a praia no total, ou tem a ver com a falta de informação, com a prefeitura não dando ajuda com lixo, por exemplo, nas praias que eu frequento, normalmente é um cilindro de cimento, que daí com plástico só. Isso para mim não é o certo, devia ser reciclável, lixos recicláveis. A gente tem que pensar, a gente tem que ter a nossa parte, assim como a prefeitura tem que ter a parte deles. E a gente tem que respeitar isso, porque senão a praia vai acabar se degradando. Sobre isso eu queria perguntar pro João, o que falta pra gente cuidar mais da praia? Por que a gente não cuida dela direito? 1.200 toneladas de lixo no Réveillon. É muita coisa. Isso em um dia. Porque a coleta de lixo acontece uma vez por semana. Se pensar na praia, acontece uma vez por semana, no mínimo. Daí a gente pensa, o que vai levar, o que vai acontecer com as praias daqui a pouco se o lixo não fosse recolhido? Daí eu queria perguntar pro João sobre o que a gente tem que fazer para cuidar da nossa praia, quanto à questão do lixo sólido e o lixo orgânico. Então, é um ponto muito importante, assim, a gente pode pensar isso de duas formas. Primeiro, a questão aguda, né, na praia, diretamente nesse local, como a gente pode evitar esse acúmulo de lixo nesse local. E segundo, pensando em construção de uma infraestrutura, né, por parte do Estado, né, para que a gente consiga ter melhores informações, ter melhores informativos sobre a necessidade de a gente cuidar com esse lixo que é despejado no local da praia. E outro ponto que é importante deixar bem claro é que a maioria do lixo encontrado nas praias, apesar, claro, ela citou o exemplo do Réveillon, né? Mas durante o ano todo, em épocas que a gente não tem grandes concentrações de pessoas na praia, pelo menos aqui em Santa Catarina, a maioria do lixo vem pelas correntes marítimas de um lixo que desce pelas redes fluviais, né? Aqui em Florianópolis, por exemplo, quando entra a ondulação de sul, todo o lixo pelas correntes marítimas, aparece muito lixo nas praias. E são todos lixos que vêm de outros lugares. Então, essa é uma questão para a gente pensar que a gente, para além da praia, a gente também precisa pensar como solucionar esse problema em um âmbito muito mais amplo. Então, eu gosto de, a partir daí, citar exemplos do meu cotidiano de trabalho em duas praias específicas, né, que eu trabalhei, que é o Ingleses, na Praia dos Ingleses, que é a praia uma das mais movimentadas de Floripa, e a Praia Mole, que a gente também trabalhava na Praia da Galheta, e especificamente a Galheta. Nos Ingleses, a quantidade de lixeiras que tem no local,
não dá conta de todo o lixo produzido pelos banhistas, né? Então, acho que um primeiro passo para a gente tentar solucionar esse problema é criar mais infraestrutura no sentido de lixeiras, de placas informativas, para que as pessoas, porque apesar de a gente, né, falar, a gente precisa criar consciência individual e tal, mas eu já passei por muitas situações de conversar, né, de ver a lixeira transbordando e pedir pro popular ali, pro banhista, falar, guarda numa sacolinha e leva embora, porque senão vai ficar aí, o vento vai levar. E as pessoas não estão, né, ainda não têm essa consciência consolidada. Segunda questão, na Galheta, né? A Galheta é uma praia de difícil acesso, né? E lá, o trabalho da CONCAP é, assim, eles conseguem fazer um trabalho fantástico em condições extremamente precárias. E a gente tem que, primeiro, parabenizar a CONCAP, o trabalho que eles fazem lá, e, segundo, questionar por que eles não têm melhores estruturas para também fazer esse trabalho, porque eu lembro que era sempre dois caras juntando lixo, carregando todo o peso de lixo pela trilha, para conseguir chegar até a mole onde o quadriciclo vinha buscar. Então, falta também pessoas que falta mais gente para fazer a coleta de lixo nas praias para dar conta, e falta ativas e de campanhas de conscientização das pessoas que vêm veranear aqui. As pessoas que moram na cidade têm um pouco mais de consciência, não que sejam todas que tenham consciência, mas já tem, como tem uma relação muito mais próxima com esse local, acabam tendo um cuidado um pouco mais mais próximo com esse local, né? Tá, beleza. Falei de como a gente pensar de forma pontual esse problema, né? Mas a gente não vai solucionar esse problema só assim, né? A gente precisa consolidar políticas públicas que façam que exista a participação popular, e que porque isso vai, além de proporcionar as pessoas se identificarem e verem sentido naquilo que está sendo colocado como política pública, elas também vão se conscientizar. É um trabalho de duas mãos, de duas vias, né? E nesse sentido, eu gosto de citar o Jaime Breyle, é um equatoriano, é um pesquisador que ele estabelece um conceito de epidemiologia crítica, né? O Breyle, ele vai elencar níveis de responsabilidade, né? E como as ações desses diferentes grupos impactam no nosso cotidiano da sociedade, né? Então, porque é muito comum a gente ver, eu faço a minha parte, eu junto lixo, eu vou na praia e sempre levo um pouco de lixo para casa, né? Mas, cara, isso é uma parcela muito pequena, que é importante e que deve ser extremamente enaltecida e incentivada que as pessoas façam isso, porém, isso não soluciona o problema, né? Enquanto a gente não colocar em questão o sistema produtivo, a forma como ele está sendo conduzido, a gente vai ter que enfrentar cada vez mais o problema do lixo, né? Então, se a gente não construir num sentido de políticas públicas de fato que se preocupem com isso e que não deem mais importância para os interesses da especulação imobiliária e de todo o setor empresarial que explora muito esse espaço da praia, e sim pensar a necessidade de infraestrutura. E infraestrutura não é construir algo, infraestrutura é levar a possibilidade de que a gente mantenha o cuidado com aquele espaço, para além de construir lixeiras e levar fiscalização para o local, é construir que toda a comunidade desse local ela esteja compreendendo a necessidade de cuidado com aquilo, né? Então, né, nesse esquema do Breyle, ele vai mostrar que a ação da estrutura político-ideológica que está colocada na sociedade tem um peso maior perante todos os outros grupos. Então, o que seria a estrutura política-ideológica? Seria o Estado. Seria quem está à frente do Estado e quem constrói as políticas. Abaixo vem os grupos sociais.
grupos étnicos, de gênero, de classe social, de geração, enfim, vem grupos de pessoas de diferentes realidades que vão também impactar diretamente como a sociedade se organiza. E, por último, o indivíduo, o sujeito, a ação individual. Então, ele vai dizer que as ações desses diferentes, tanto do Estado, dos grupos sociais e do indivíduo, elas vão impactar no como o cotidiano da nossa sociedade vai se construir. Mas o impacto maior é quando a gente tem uma política de Estado que se preocupa e regula isso. Mas não basta só isso. A gente também precisa que esses grupos sociais estejam compreendendo o que é essa política de Estado, senão se torna, que nem a gente está vendo aí na pandemia, só uma ação de decreto que não conscientiza de nada e que não interage com as pessoas, né? Então, por que eu trago esse esquema? Eu acho que é só por organização popular é que a gente vai conseguir mudar essa realidade. E aí a gente tem um exemplo fantástico na cidade, que é a Revolução dos Baldinhos do bairro do Monte Cristo, né, que é um projeto que foi organizado pela CEPAGRO, que a partir de um problema de saúde do bairro, consolidou um programa de conscientização da separação do lixo, de como era importante a coleta seletiva, a separação do lixo orgânico, e de que isso também consolidou numa horta urbana para o bairro, também uma possibilidade de um grupo de pessoas que moram no bairro trabalharem nessa horta, produzindo compostagem. Então, é um exemplo pequeno num bairro, mas que se isso se torna uma política de Estado, ele tem uma potência gigantesca de conscientização e também de qualidade de vida para as pessoas, né? Além de produzir alimento de qualidade e também conscientizar sobre a separação do lixo, isso vai impactar também no espaço da praia. Isso é política pública, e é isso que a gente precisa. E para a política pública fazer sentido, ela precisa ser construída coletivamente e com organização popular. Isso é fundamental. Então, o que a gente precisa é que as ações comunitárias sejam potencializadas, né? A prefeitura teria a potência muito grande de organizar essas ações comunitárias, de incentivar essas ações comunitárias, de que os bairros apresentem as demandas relacionadas às praias e como aquele bairro que tem praia precisa para dar conta desse problema do lixo e da vulnerabilidade, da falta de saneamento básico, para pensar soluções para esse espaço. A grande questão é que a gente vê que não é prioridade de Estado isso, né? A gente tem uma grande campanha da Ilha da Magia e de que ela é repleta de praias bonitas e que atrai turista e que mostra que a cidade é bem organizada, linda, porém ela não tem infraestrutura para receber os turistas, não tem infraestrutura nem para as pessoas que moram nessa cidade. Falta saneamento básico em muitos bairros. E muitos que têm já não dão conta da necessidade, né? Então, a gente viu agora com as chuvas, no bairro dos Ingleses, a prefeitura, nos últimos tempos, se preocupou em asfaltar as ruas, mas não se preocupou com a drenagem. E praticamente, várias regiões do bairro ficaram alagadas. Então, essa questão das chuvas, ela agrava diretamente as praias, porque a vulnerabilidade fica terrível, né? Praticamente todas as redes fluviais da cidade, e o bairro do Inglês é um exemplo disso, em que os rios que desembocam na praia, todos têm ligações clandestinas de esgoto, vão despejar a água toda na praia.
E eu já trabalhei numa temporada lá que eu peguei 2 vezes virose trabalhando. Porque não tinha, as pessoas estavam na praia, mesmo sabendo da qualidade da água péssima, as pessoas estavam lá, os turistas vêm passar uma semana aqui e isso passa despercebido. Mas a gente que vive na cidade, é um problema que a gente convive cotidianamente. E por isso que eu penso que, para além de uma solução prática a curto prazo, que é mais profissionais para trabalhar na limpeza de praia, mais infraestrutura e mais campanhas de conscientização das pessoas que frequentam a praia, a gente precisa incentivar e para que as pessoas se vejam pertencentes à construção dos processos. A organização popular, a ação comunitária, para que traga as demandas e pense as possibilidades de solução, para que a gente não tenha que conviver mais com esse problema e que a gente vê outras perspectivas. Por que todos os ambulantes de praia ainda acabam usando muito plástico? Pô, a gente pode pensar alternativas de como gradativamente mudar essa realidade. Não é simplesmente baixar uma lei e falar, não, agora não pode mais plástico. Pô, mas o cara, muitas vezes esse ambulante não tem condição ele não tem nem, às vezes não sabe nem por onde buscar outras alternativas se não for o plástico. Como é que a gente faz isso? Construção coletiva, aproximando a população do debate. É isso que a gente precisa. A gente tem mecanismos para isso, só que são de desconhecimento desconhecimento das pessoas. Né? Por que isso é desconhecimento? Porque o Estado não incentiva em potencializar esses espaços. Então, acho que é uma reflexão extremamente importante entender que a responsabilidade, os níveis de responsabilidade do problema são diferentes quando a gente fala de indivíduo, de grupos sociais e de Estado. O Estado é o principal responsável, mas ele é diretamente influenciado por grupos sociais. E diversos grupos sociais estão ligados a oligarquias, a interesses econômicos, aqui em Floripa, principalmente ligados à especulação imobiliária, e que estão diretamente influenciando as decisões de Estado. Né? E se nós estivermos, né, nós que somos os trabalhadores da cidade e que muitas vezes não temos o direito de ocupar esse espaço, se não trabalhando nesse lugar, se a gente não nos organizarmos coletivamente para reivindicar as nossas demandas, a gente vai continuar vendo as decisões sendo tomadas com influência dos interesses né, das oligarquias e por interesse econômico. Então, isso é fundamental a gente parar para olhar. E não adianta a gente achar que vai regular o mercado falando que agora eu não vou mais consumir nada com plástico, eu vou ter minha sacola retornável. Não, a gente precisa questionar esse sistema produtivo, porque ele não vai deixar de operar. E a ação individual, ela não impacta nada nesse sistema produtivo. Por isso, a organização coletiva é fundamental para questionar esse sistema produtivo, né? Por que ele precisa ser questionado? Porque primeiro, ele é um sistema que visa produtividade. Visa produtividade, visa lucro. E isso está à frente de qualquer ideia sustentável. Né? Então, essa lógica do sistema capitalista, ela tá, infelizmente, ela impacta diretamente nesse problema que a gente vê a gente que vai ali frequentar a praia, ver o lixo, está totalmente relacionado a um sistema muito maior. Né? Então a gente tem que pensar em como solucionar no espaço da praia, melhora de infraestrutura, melhora de aumento dos trabalhadores que limpam esses espaços, no território do município, uma organização coletiva a partir da ação comunitária, de pensar como outras alternativas, melhorando o saneamento básico, melhorando a campanha de conscientização e também questionar muito maior o sistema produtivo. Né? Então, acho que o raciocínio é muito nesse sentido. Eu gostaria de comentar também sobre as ONGs que que juntam pessoas para recolher lixo na praia. Eu vou falar de 2 delas. Uma delas é a Holt Brasil, que é uma conhecida já, que atua
Florianópolis, eu não lembro mais onde, mas acho que no Brasil inteiro. E tem uma em Florianópolis que é a Ecolocal Brasil, que esse ano eles recolheram o lixo das praias e transformaram esse lixo, esse plástico recolhido, em brinquedos para as crianças. Isso sim é trabalhar em comunidade, para cuidar da praia e resolver um problema que é, tipo, brinquedos para as crianças carentes. Isso é uma coisa que a gente podia fazer com mais frequências, porque eu nunca vejo isso. Eu li esses dias. Ocorreu até um projeto que a gente fez, que é PET Educação Ambiental, que foi uma live com o projeto Limpar, Ensinar, Remar, que é de Florianópolis, que são eles ganharam o prêmio internacional, né? E os caras, eles remavam, tipo, numa baia, assim, remavam em cima de stand-up paddle e iam pegando latinha, iam pegando plástico, iam pegando esses resíduos e iam tirando, né? E agora o projeto deles é chegarem até o Rio de Janeiro, né? Indo em cada praia, assim, fazendo uma limpa. Super legal também. Então, essas ideias são extremamente importantes, assim, né? Mas, assim, eu assisti o documentário já do Projeto Roth, e uma coisa que eles pecam é que eles não questionam o sistema produtivo. Eles acham que vão conseguir ir conectando pessoas, e aí eles vão acabar conseguindo regular o mercado, e o mercado vai um dia ter ideias só sustentáveis. Pelo menos essa é a ideia que eles passaram no documentário. Assim. E eu acho que se a gente não questionar o sistema produtivo que tá colocado, né, nesse sistema produtivo capitalista, a gente dificilmente soluciona esse problema. Porque a gente está vendo aí a realidade, né, do Brasil, as queimadas e toda a exploração dos espaços da natureza sem nenhuma consciência, sem nenhuma... e cada vez mais um processo cada vez mais acelerado. Então, se a gente não questionar a forma como está organizado esse sistema produtivo, eu acho que a longo prazo dificilmente a gente muda essa realidade. Né? Por isso que a gente precisa a conscientização, e essas ações são fundamentais, como o Projeto Roth, ou como esse outro projeto que foi premiado, também já tinha ouvido falar, mas o impacto que isso gera é importante, mas se a gente não mudar a lógica de produtividade no mundo, de nada adianta, né? Então, eu acho que lutar pela sustentabilidade é ser anticapitalista. E eu acho que isso é uma ideia que precisa ser extremamente compreendida. Né? Eu acho que tem uma frase do Ailton Krenak, que ele fala que a ação sustentável individualizada ela se torna mera vaidade se não coordenada com um questionamento de todo o sistema produtivo. Né? Então, infelizmente, eu olho muito nesse sentido também. E se a gente não olhar para, né, e questionar toda a lógica desse sistema produtivo, essas ações sustentáveis que a gente luta é mera vaidade para a gente dizer que está fazendo a nossa parte, né? Então, acho que a gente precisa ampliar e debater as complexidades que eu falei no início. É isso. Não é a gente, então não adianta nada eu vou continuar fazendo as minhas ações individuais, mas tendo a consciência que eu preciso lutar e me organizar coletivamente para mudar a lógica desse sistema produtivo, e que esse sistema produtivo faça mais sentido para as pessoas que vivem
o cotidiano e os problemas que é gerado pela poluição. A gente sente cotidianamente o impacto, não só porque a gente vai na praia e vê lixo, ou porque a gente vai na praia e não pode tomar banho porque a água tá imprópria, mas porque a gente convive com enchentes, a gente convive, isso gera uma série de problemas de saúde, de doenças, de proliferação de doenças, e quem mais sofre com isso são as pessoas mais pobres e nas comunidades mais pobres. E muitas vezes, e uma coisa que eu vi nesse documentário também do Projeto Root, que eu não gostei, foi a relação da poluição da Praia de São Conrado com a favela da Rocinha, mas sem debater que se o lixo desce da favela da Rocinha para a Praia de São Conrado é porque o Estado não chega lá. O Estado não dá direito básico para aquelas pessoas. O Estado não leva coleta de lixo, não leva saneamento básico, não leva condições dignas, dignidade para aquelas pessoas viverem. Então isso é criminalização da pobreza, e é a única coisa que a gente não precisa. A gente precisa criminalizar esse sistema produtivo, que ele sim é o principal responsável por toda a poluição, né, nos oceanos, por todo o lixo nas praias. É o principal responsável. E aí eu entro de novo, níveis de responsabilidade. Nós também temos responsabilidades individualmente. Nós também temos. Mas a maior responsabilidade é de quem regula toda essa estrutura. E a gente está falando de um problema que é estrutural, como vários outros problemas e várias outras mazelas da sociedade. A questão do lixo, a questão da poluição é um problema estrutural totalmente relacionado à lógica produtiva que a gente tem, né? Então, parece muito distante a transformação, mas o primeiro passo é a gente tomar consciência disso para começar a nos organizar coletivamente para questionar isso e buscar políticas públicas que, de fato, contemplem ideias sustentáveis, que, de fato, sejam construídas pelos interesses do interesse popular, de pessoas que querem ver a preservação desse meio ambiente, de pessoas que querem ver a praia com condições de ser utilizada para o lazer. Eu acho que o raciocínio tem que ser nesse sentido. Mas em nenhum momento aqui eu tiro a importância do projeto Root e dessa ideia da hora que faz a limpeza do lixo com stand-up. Acho que são ideias fantásticas e que precisam ser potencializadas, mas que a gente tem que potencializar essas ideias e relacionando com essa realidade, né, de um problema estrutural, em que as ações individualizadas não vão solucionar esse problema estrutural. Agora gostaria de pedir ao nosso convidado que desse dicas de como podemos fazer nossa parte, que é cuidar dessas praias tão bonitas. Então, galera, eu acho que as dicas vou tentar correlacionar com o sentido do que eu já falei, assim. Acho que as dicas a gente pode, sim, tomar sempre o cuidado de usar o mínimo de plástico possível, de quando ir na praia, tomar o máximo de cuidado de não despejar o lixo naquele local. Tem as lixeiras lá, mas tentar já, né, trazer o lixo já para fora da praia, porque a praia vai ter vento, vai ter uma série de condições climáticas que muitas vezes levam o lixo para a restinga e esse lixo se perde. Eu acho que isso é algo importante. São cuidados simples, mas que são muito importantes. Preservar a restinga, a gente tomar cuidado nos locais onde a gente pisa na praia. Isso também traz danos profundos para locais, isso destrói a praia. Também uma coisa que é fundamental, que eu penso, é que a gente olhe para esse espaço que a gente gosta muito para o lazer, não só como um espaço que nós estamos como um cenário que nós estamos ocupando, mas um espaço onde nós estamos nos relacionando com ele e que a gente precisa perceber ele, né? Eu acho que perceber esse espaço
e compreender que ele é um espaço vivo, né? Vivo pela dinâmica e por quão dinâmico as condições climáticas, mas vivo porque tem uma série de organismos vivos ali, e nós somos só mais um que vamos até esse espaço, e não podemos olhar só como um cenário, senão a gente negligencia tudo isso. E negligenciando tudo isso, é muito mais fácil de eu não me preocupar com o despejo de lixo incorreto nesse local, né? Então, eu acho que as pessoas que frequentam as praias têm que olhar como um espaço vivo e que nós estamos nos relacionando com ele. E o primeiro cuidado é isso, com o lixo. Nas praias é o que a gente pode fazer, mas fora das praias, a gente pode reivindicar e não só numa época de eleições, mas cotidianamente a gente debater essas questões, reivindicar políticas públicas, organizar ações comunitárias a partir das demandas que se apresentam onde a gente mora, né? Eu acho que as dicas vão nesse sentido. Acho que seria muito superficial falar assim, compre uma sacola retornável, não use mais sacola plástica, vá na praia, não deixe seu lixo na praia. Seria muito superficial. São ações importantes, mas a gente precisa olhar para esse problema e lidar com ele cotidianamente, pensar soluções para ele cotidianamente, né? Separação do lixo em casa. É uma ação, né, individual que é extremamente importante, mas nem todo mundo tem condição. Então, como é que a gente pode fazer com que as pessoas que não têm condição de separar o lixo em casa ou fazer o lixo orgânico em casa, a gente tinha que reivindicar que cada bairro tivesse uma base de coleta, que a gente incentivasse cooperativas de coleta orgânica, de separação de lixo. Temos muitas ideias, mas isso precisa estar no nosso cotidiano em debate, para que a gente consiga ter energia e força para reivindicar políticas públicas nesse sentido. Eu acho que eu queria, como eu falei no início, assim, queria chegar aqui com ideias prontas, concretas, mas eu acho que a gente tem muita energia e muito potencial para construir coletivamente diversas alternativas, né? Eu acho que é essa a mensagem que eu deixo aqui, né, no espaço final, e agradecer muito a oportunidade de estar debatendo uma questão que é fundamental e uma questão que me toca muito e que me mobiliza muito também pelo amor que eu tenho por esse espaço que é a praia. Não é só por eu trabalhar de guarda-vida, mas eu gosto de trabalhar de guarda-vida também porque eu gosto desse espaço. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive ano passado, no começo do ano passado, que eu fui na Lagoinha do Leste, fiz a trilha. Daí quando a gente estava lá na água, tem aquela... meio que um laguinho lá, meio que uma lagoazinha. A gente estava na lagoa, não era nem no mar, era na lagoa. Tinha uma garrafa quebrada de uma garrafa de cerveja pequenininha, da Heineken. Eu lembro disso até hoje. Eu cortei o meu dedão do pé. Fiquei tão indignada com isso, que a praia tava um monte de garrafa assim jogada dentro da água. Eu acho que não sei se jogaram na água ou se já tava, ou se acabou sendo arrastada para dentro da água. Fiquei tão indignada que eu peguei a minha sacolinha, botei lá dentro da minha sacolinha e levei comigo para fora da trilha, mesmo com o pé machucado. Todo mundo pode fazer essa parte. Só tem que fazer, gente. É importante. Lagoinha do Leste é um lugar isolado. Lá você só chega de trilha ou de barco. E lá é um lugar intocado, sabe? Tu tem que cuidar, gente. É isso. Eu gostaria de compartilhar essa minha experiência. E ano novo chegando, né? Tudo bem que não podemos sair de casa, né? Fique em casa, mas o pessoal que está indo para a praia, por favor, primeiro fique em casa, mas assim, se for para a praia, né? Pegue a sua lata, a sua latinha, a sua garrafa e jogue no lixo, porque no dia 1º de janeiro, né, que é pós Ano Novo, a praia fica lotada de dejetos e é praticamente sustentável ver aquela cena. Bom, chegamos ao final, pessoal.
Novamente, nós do PetGel gostaríamos de agradecer a sua participação, João, foi de extrema importância e nos ajudou a compreender melhor diversas questões presentes em nosso dia a dia. Gostaria também de agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam, se for possível, usem máscara, álcool, respeitem as medidas de segurança. É final de ano, todo mundo quer ir para a praia, quer se divertir, mas é importante. Também que se querem saber mais sobre o programa, se desejarem curtirem mais um pouco sobre, temos outros podcasts, outros episódios, quiserem dar uma escutada, sigam nossas redes no Instagram, que é @petgeodesk, no Facebook Pet Geografia Desk, e também temos um canal no YouTube chamado Pet GeoTube. Vocês conseguem encontrar na nossa bio do Instagram o link para acessar os outros episódios do podcast e também o link do nosso canal no YouTube, do Spotify e também alguns outros projetos. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui e fiquem atentos nas redes sociais do PetGel. Logo terão novas edições do nosso podcast, lives pelo YouTube e Instagram e muito conteúdo interessante. Valeu e até a próxima, pessoal. Obrigado, gente!